e o Lula já começa a se preocupar com a realidade que ele está impondo aos brasileiros. Aqui nessa reportagem da Folha de São Paulo fala o seguinte: Lula sobe o tom e pressiona ministros por resultados após queda na popularidade. Bom, primeira coisa, como um péssimo líder que o Lula é, ele não se olha no espelho. Será que o Lula não parou para pensar que as asneiras que ele fala atrapalham na sua popularidade? Quando ele passa pano pro Hamas e ataca Israel, será que ele não percebe que isso atrapalha a sua popularidade? Quando ele fica do lado da Rússia e não da Ucrânia, será que ele não percebe que isto abala a sua popularidade? Quando ele tenta ensaiar alguma coisa pro aborto, será que ele não percebe que isso também prejudica a sua popularidade? Então, como um péssimo líder que o Lula sai culpando todo mundo, mas aparentemente ele não está se olhando no espelho. Eu vou repercutir essa reportagem da Folha de São Paulo e vou comentando cada um dos parágrafos, mas está fácil notar o desespero do PT, porque ele impôs uma realidade cruel para os brasileiros, onde impostos não param de subir, onde brasileiros cada vez mais têm menos poder de compra nos supermercados, e o Lula nos colocou como um país pária perante o mundo. Olha a realidade que ele nos impôs. E agora está desesperado cobrando os ministros. Sendo que, na minha leitura, ele tem a maior parcela de culpa. Mas até aí, para mim, espanto zero. Eu estaria espantado se o Brasil estivesse prosperando e se o Lula, por exemplo, não se alinhasse com tiranos mundo afora. Isto me surpreenderia. Vamos entrar aqui na reportagem da Folha de São Paulo. O presidente Lula aumentou a pressão por mais entregas do governo com impacto econômico, após pesquisas de opinião indicarem queda em sua popularidade. O discurso da busca por melhorar a vida das pessoas, com ganhos no emprego, na renda e na qualidade de vida, tem sido a tônica do terceiro mandato do petista. Mas os apelos ganharam novos contornos diante da avaliação de que resultados positivos em indicadores econômicos, como o PIB no ano passado, ainda não reverteram em maior otimismo parte dos brasileiros. Lembrando que quem salvou o PIB foi o agronegócio, que é tão demonizado pela esquerda. Se não fosse o agronegócio, o PIB seria michuruca. Seria michuruca. Outra coisa, quando um governo de esquerda adota um slogan, espere o contrário acontecer. Por exemplo, a Dilma Rousseff, se não me engano, no segundo mandato dela, foi no primeiro ou no segundo, o slogan era o seguinte: Brasil, pátria educadora. Obviamente aconteceu o contrário. Nos exames do PISA, que são aqueles exames que avaliam a qualidade da educação em diversos países do mundo, o Brasil ficou lá atrás, nas últimas colocações e mediocridade na qualidade do estudo. Justo o slogan que naquela época era Brasil, pátria educadora. Então, quando eles pregam uma coisa, como são hipócritas, esperem sempre o contrário. Geralmente você não vai errar adotando esta abordagem. Seguindo aqui, o presidente marcou para as 9 horas dessa segunda-feira, agora dia 18, a primeira reunião ministerial do ano. A gente está em março. Em março, dia 18, somente agora ele marcou a primeira reunião ministerial. Caramba, hein? Grande líder. Com todos os integrantes do primeiro escalão do governo. A expectativa é a de que Lula repasse as cobranças por resultados, seguindo o tom que já vem sendo adotado tanto em reuniões privadas quanto publicamente. Aqui não fala nada de autocrítica, né? Acho que o Lula não está se olhando no espelho. A proximidade com as eleições municipais também eleva a temperatura das discussões. Ainda que o pleito não seja o gatilho principal para o anúncio de novas medidas pelo Palácio do Planalto, há o temor de que a sensação de mal-estar não se dissipe a tempo e impacte negativamente na hora dos eleitores irem às urnas. Então aí a questão é sempre o poder, né? Parece que só está se mexendo em relação à sua impopularidade, porque teremos agora eleições municipais e claro que eles querem eleger um monte de petista Brasil afora. Então acho que não é pelo povo, né? É pelo interesse eleitoral. Será que é isso? A disputa nos municípios neste ano é considerada importante para garantir eventual reeleição de Lula ou a eleição de um sucessor ungido pelo petista em 2026. Lembrando que a Dilma foi ungida pelo Lula. E sem guerra e sem pandemia ela quebrou a economia. Ela gerou 13 milhões de desempregados. Sem pandemia e sem guerra, a Dilma gerou recessão com juros nas alturas e desemprego galopante. Foi o Lula que colocou a Dilma no cargo de presidente da República. Foi o poste que ele fez questão de eleger. Eu tenho até medo em saber qual vai ser o próximo poste. Qual vai ser o próximo poste? Pesquisa divulgada pelo IPEC no início do mês mostrou piora nos índices de aprovação. Não só no IPEC,
Todas as pesquisas estão mostrando que o Lula está perdendo popularidade. Consideram a administração ótima ou boa? 1/3, 33%. Ante 38% na pesquisa anterior. Não para de cair. Realizada em dezembro de 23. Outros 33% avaliam regular, ou seja, não fede nem cheira, sabe? Talvez estejam lá em vias de se frustrar, em vias de migrar para aquele percentual da população que já não está mais gostando. E 32% vem como ruim ou péssima. Ou seja, tudo 1/3. Um terço acha que tá horrível, 1/3 ainda tá na dúvida se tá horrível ou não, e 1/3 fala que tá bom. Então, e de novo, na minha leitura, esse 1/3 que tá indiferente, para mim a tendência é migrar para aquele público que acha que está ruim. Porque a imposição da realidade é implacável. Não, assim, não poupa ninguém. Tá? Isso é um fato. Auxiliares palacianos dizem que a meta é melhorar a avaliação ao longo do ano, chegando a cerca de 50% de ótimo ou bom. Para atingir esse objetivo, governistas consideram central fazer a percepção da melhora na economia chegar na ponta. Dá a impressão que querem maquiar a realidade. O povo só vai perceber melhora na economia quando ele voltar a ter aquele poder de compra que tinha quando ele no supermercado. Enquanto o povo continuar comprando cada vez menos nos supermercados com o mesmo salário, não tem essa questão de maquiar a percepção. É a realidade se impondo na vida dura do trabalhador brasileiro. É a realidade se impondo. Essa maquiagem não tem como fazer. Nem com imprensa passando o pano, colocando o mas para relativizar notícias ruins. Tá? Aqui, de fato, o governo tem que tomar ações. Tem que, por exemplo, tem que parar de aumentar impostos. Tem que diminuir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência. São coisas que a esquerda não, sabe, não entra na cabeça da esquerda. Entram sempre quando assumem governos, já chegam aumentando impostos. Sabe? O brasileiro já trabalha quase meio ano para pagar impostos e bancar um Estado ineficiente, gigante e ineficiente. E via de regras, governos de esquerda também não aderem à questão da meritocracia. Coloca tudo a companheirada. Infelizmente. As cobranças de Lula passam por medidas para reduzir o preço dos alimentos. Aí sim, essa mágica ele tem que fazer. Isso ele tem que fazer. Ampliar o crédito para a parcela mais pobre da população, fomentar a compra de casa própria pela classe média e impulsionar investimentos. E eu espero que impulsione investimentos em longo prazo. Infraestrutura, por exemplo. E dê força também para a indústria, que geram os empregos de melhor qualidade. Só que a gente não vê isso em governos esquerdistas. Geralmente, eles investem em endividar a população com financiamento, ou seja, num curto prazo, até a economia cresce, porque o povo está com o dinheiro a partir de dívidas feitas com bancos, só que o tempo vai passando, o povo não consegue pagar as dívidas e aí começa a degringolar tudo. Então, nos primeiros meses, se você incentivar o crédito, pode até ser bom. A percepção, eu digo, a percepção. Mas depois a realidade se impõe, o povo não consegue pagar as dívidas, os juros bancários são exorbitantes no Brasil, e aí vira aquele círculo vicioso, que a gente conhece tão bem, inclusive pelos governos da Dilma e o segundo mandato de Lula, né, o segundo governo. Um dos exemplos mais recentes da preocupação com medidas econômicas foi a discussão do preço dos alimentos, com ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Paulo Teixeira, Rui Costa e Fernando Haddad. Após um resultado benigno em 2023, os alimentos começaram em 2024 pesando no bolso dos consumidores. E aqui eu quero para o final da matéria que fala o seguinte, né? O ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, disse o seguinte: o presidente deveria estar menos preocupado, a economia vai funcionar bem. Todo o primeiro trimestre tem mal-estar. É um mau humor e tal. Bom, se o Luiz Marinho falou, putz, então acho que o Lula realmente tem motivos para ficar sossegadíssimo. Se o Luiz Marinho tá falando isso, olha, Lula, fica tranquilo. Continua falando besteira, sabe? Continua deixando a realidade trágica se impor perante o povo. Isso aí é uma questão passageira, de acordo com o seu ministro. Na última segunda-feira, olha isso, Lula disse saber que seu governo ainda está muito aquém do que prometeu. Até aí, diagnóstico perfeito e esperado. Até agora, aspas para o Lula, até agora, preparamos a terra, aramos, adubamos e colocamos a semente. Cobrimos a semente. Este é o ano em que vamos começar a colher o que plantamos. Ou seja, ele não entendeu nada. O Lula não entendeu nada. Eles não fizeram nada disso. Aliás, o contrário sim. Quando ele diz preparamos a terra, aramos, adubamos, foi para impor esta realidade.
tudo subindo, os preços disparando, impostos aumentando, o Brasil virou um país pária, então no sentido negativo é verdade que o governo Lula preparou a terra, arou, adubou, fez tudo, É só ver a situação atual do Brasil. Só que, obviamente, o Lula diz isso na visão de que eles estão fazendo tudo certinho para a situação melhorar. E a minha leitura é rigorosamente o contrário. E é isso que é preocupante. Quando eles não têm a noção, quando eles não identificam os próprios erros, o que tende a acontecer? Se aprofundar no erro. Então, quando o Lula não se olha no espelho para admitir as asneiras que tem falado no campo internacional, por exemplo, o povo só vai acordar sentindo na pele a tragédia de um governo incompetente. É assim que a coisa funciona, infelizmente. Primeiro quebra a cara, e às vezes leva-se tempo. Se você pegar os argentinos, ficaram décadas quebrando a cara até cair a ficha. Não sei como demora tanto para perceber para cair a ficha. Mas um dia a realidade acaba se impondo. Pessoal, é isto. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa reportagem, se concordam ou não com as minhas observações e o porquê. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes, se as notificações estão ativas em cada uma delas e até o próximo vídeo.